Estamos de volta com o Papo de Garagem na melhor programação do seu rádio. E além de a gente estar aqui na melhor rádio da cidade, no WhatsApp no 62-3706-4006, a gente também está para o Rio de Janeiro na TV Goitacá. Você que está no Grande Rio, Norte, Noroeste Fluminense, na região dos Lagos, Arraial do Cabo, Campo dos Goitacazes, pode acompanhar nosso programa na Ver TV Canal 10, Work TV Canal 24. Você é assinante da Infoline, estamos na Infoline TV, Canal 112, também Net System, Canal 13 e Pontal Net, Canal 22.1. Agora, meu amigo, minha amiga, a gente vai bater um papo a respeito de um assunto que não deixa de ser polêmico, não é? Afinal de contas, eu conheço muitos pais que, para acalmar as crianças, antes você mandava, vai brincar lá fora, vai brincar lá fora, vai correr, vai andar de bicicleta. Dava Lego, né? Hoje em dia já não é mais. Já, ó, toma aqui meu celular aqui, meu galinha pintadinha aqui. Vai assistir a galinha pintadinha, a Blue, né? Vai jogar um Roblox, olha que absurdo, velho. E aí, a gente quer saber o seguinte: pode, não pode, é perigoso, não é, prejudicial, faz bem, desenvolve, atrapalha? E para falar sobre o assunto, a gente traz ele aqui, que tem um currículo enorme. Se eu for ler o currículo dele inteiro aqui, acaba o bloco. Que o homem tem graduação, olha, de montão, só para você ter uma ideia, ele tem graduação em gestão em saúde pública, ele está graduando agora em nutrição, formação profissional de medicina, psicoterapia, psicanálise. Olha, o cara é um enciclopédia. O cara é fera. A gente está recebendo aqui com muito orgulho, aqui no Papo de Garagem, Dr. William Castro com a gente. Dr. William, obrigado pela gentileza de atender o convite da nossa produção e vir bater um papo com a gente aqui, doutor. Agradeço a vocês pela oportunidade, é um tema interessante e é sempre bom estar ligado no Papo de Garagem. Doutor, pode ou não pode usar tela, criança, doutor? Eu já vou direto ao assunto, pode ou não pode? No BO. Eu poderia te responder de forma muito direta, mas vamos aqui explicar um pouco só do avanço do que foi as telas e que mal ou que bem que ela trouxe para a sociedade. Em 1982 eu vi a primeira TV colorida entrar na minha casa. E aquilo foi um ensaio fantástico e a gente tinha uma visão perfeita, porque como que se enxergava algo que se colocar hoje para qualquer ser humano ninguém consegue identificar nada. Nós vamos ver apenas borrões. Justamente. A tela em si ela não é um mal, tanto que nos países do Oriente isso é incentivado desde a primeira infância. A questão mesmo, o grande problema é o que passa na tela e a velocidade com que você manuseia o seu telefone celular. Doutor, essa questão dos shorts do YouTube. A gente viu reportagens tempos atrás que até o criador do YouTube falou que não deixava os filhos dele acessar os shorts. Tem diferença assistir um vídeo longo de 12, 15 minutos e ver um short? Para você ter uma noção, 1 megapixel é 1 milhão de pixels, que são os pontos menores de uma imagem. Então você tinha aí na década de 90 câmeras fotográficas muito avançadas com 32 megapixels. Essa já era top. Eu tinha Mavic, de 3.2. TechPix. Hoje nós temos produtos hoje que eles ultrapassam isso em grande escala, que eu nem vou aqui me arriscar em qual escala a gente já se encontra hoje, tanto que isso já superou em mais de 1 milhão aí facilmente. E o que acontece com esses shorts é que com a velocidade e com esse tanto de informação, você realmente vai caminhar para um transtorno. Se você pegar uma pessoa da minha geração, por exemplo, eu sou da geração de 70, o meu filho mais velho está com 19 anos, inclusive um abraço para o Miguel, é estudante de psicologia da Faculdade Católica, um menino brilhante. Olha que legal. Um abraço, Miguel. Então, se eu estiver junto com ele e ele for procurar um filme em algum desses canais que nós temos aí hoje à disposição desses serviços aí, eu fico tonto com a velocidade que ele vai passando aquilo para poder identificar. Então você já vê que nós temos uma reprogramação de fato de identidade visual e isso traz realmente uma mudança comportamental. Se você conversar com um jovem hoje de 19 anos, assim como eu tenho meu filho, você vai achar um ser totalmente contestador, opositor e resolutivo naquilo que ele viu em nenhuma das telas que estão a serviço dele, à disposição dele. Olha só. E é verdade que o uso excessivo de telas ele pode alterar o sono ou até a questão do foco, a irritabilidade, né, de crianças ou até mesmo adolescentes e adultos? Isso de fato procede? Procede. O seu cérebro ele não é um amigo seu. Ele é um ser totalmente independente do seu corpo. Ele tem as suas necessidades e ele não vai importar com o seu coração, com o seu rim, com o seu pulmão. Então, para que você fique ali
tendo uma sensação de prazer e não faça uso da sua coordenação motora, onde você vai gastar glicogênio, você vai queimar açúcar, ele te coloca em um estado de dopamina, onde você vai sentir prazer demais naquilo que você está fazendo. E aí você vai começar a caminhar para sequidão de retina, para desidratação, desnutrição, e por conta desse tipo de situação é que você caminha realmente para um distúrbio do sono. Porque o que você vai estar assistindo vai ter efeitos hormonais, você vai ter descarga de adrenalina, o cortisol também vai trabalhar muito intrínseco nisso, Olha e você só. acaba se transformando realmente num zumbi. E mesmo no modo noturno, isso acontece, doutor? Para o seu cérebro... Qual que é o modo? É tipo aquele silencioso? É porque você diminui o brilho da o tela. brilho da tela, olha né? que solução fantástica. Vai resolver um problema isso. O brilho das telas já é uma outra problemática de exposição que a gente hoje já sabe que consegue corrigir com uma lente adequada, uma lente amarela, em virtude do fundo azul, que já foi se falado muito aí nos últimos 10 anos, mas a questão é o que aquela imagem traz para você, para o seu emocional. Então você veja que se você for assistir um filme, eu vou colocar aqui os filmes de minha época, às vezes muitos que estão assistindo não vão nem saber o que é isso, né? Mas você viu um filme do Rock Balboa, você saía querendo dar porrada em todo mundo. Opa! é verdade. Aí sim, hein? Aí sim. Já ia pra escola no outro dia, assim, né? Inchado. Verdade, Você verdade. queria a faixa e... Exatamente. Isso que você assiste, isso realmente tem uma influência sobre o seu comportamento. Então, quanto mais impressão te causa, mais você vai se adaptar com aquilo que você está assistindo e vai querer estereotipar isso. O que acontece agora, nesse momento, é que nós não estamos tendo uma sequência. Como você fez a pergunta sobre o vídeo longo. O seu cérebro precisa de um ponto final sobre tudo. Se você tem um pensamento e você não consegue colocar um ponto final nele, você não para de repetir esse pensamento. É como uma música. Ela vira chiclete porque você não sabe o final dela. Então fica aqui até uma dica. Se você está com uma perturbação muito intrínseca, crie uma forma para você pôr um ponto final na história. Se é um relacionamento, se é uma música, se é um pensamento em relação a algum projeto, coloque um ponto final. Que o seu cérebro, então, vai te dar um sossego. Opa, Hein, doutor? Quer dizer, então, que o aparelho em si não faz mal pra ninguém. É o conteúdo que passa nele que é o prejudicial. Na China, crianças com 4 anos de idade, elas conseguem já fazer programação. Então, o tempo de exposição delas em uma tela não é 1 hora por dia. Não é. É um tempo bem maior. O que acontece é que nos países tropicais, por nós termos toda essa questão nossa de fala, né, nós falamos muito para justificar uma coisa só, nós gastamos muitos minerais com isso. Então, com esse tipo de situação, o nosso tempo de tela, ele realmente nos afasta do processo de reposição. Então, você vai ali ficar sem repor eletrólitos, a própria água, o próprio alimento, você não vai desenvolver atividade motora, só que isso é uma coisa que a gente pode falar de forma bem mais sistêmica, porque existe padrão, né? Nós temos crianças que elas não vão adaptar com outro meio, a não ser este. E nós temos crianças que vão lutar com este e com outro meio, por exemplo. Aquela criança que gosta muito de jogar bola, gosta muito de pedalar, que ela quer estar em atividade física, essa criança é um ensaio social. É essa criança que o mundo da ciência está acompanhando para ver o que vai ser disso. Porque nós temos até agora a seguinte divisão. Você tem um Neymar, vocês estavam falando de futebol. Eu não vou falar do outro jogador, porque para mim não é um comportamento ético. Eu fui atleta até os 23 anos, aquilo para mim realmente é uma vergonha. Então você tem... Esse é dos nossos. é o Halloween, é o Halloween. E você tem o Neymar da massa, que trouxe toda uma situação de futebol empolgante. A vida pessoal dele também não me interessa, eu só assisto ele em campo. Então o Neymar, ele tem uma habilidade motora incrível. Ele nunca vai conseguir resolver um problema de trigonometria. Não adianta. Você pode pôr de castigo, você pode bater nele, você pode fazer o que for. Porque essa coordenação motora acelerada coloca que ele tem um pensamento diferente. Essa sinapse, ela é diferente, ela é mais lenta. Então quando você pega o contrário, também se faz. Você pega um nerdola aí, que se você colocar ele para correr na quadra na educação física na escola, ele vai cair. Ele vai tropeçar e vai cair. Tropeça. Né? Ele não vai desenvolver isso, mas o pensamento dele vai desenvolver esse tipo de equipamento que a gente está usando aqui agora para fazer essa transmissão. Porque o nosso corpo, ele busca um equilíbrio. Nós emanamos frequência, energia. E esse equilíbrio, ele é justamente regulado pela sua forma de pensar, a sua velocidade de pensamento com a sua atividade motora. E tem nós, né, Primo? Nem joga bola e nem sabe programar. E nem sabe resolver a equação do segundo grau. Ô, doutor, eu queria uma outra pergunta. A gente falando aí, de fato, as telas fazem, não fazem bem. Já ficou claro que, de fato, o problema é o conteúdo, né? E às vezes até... Mas tem um tempo, assim, saudável, de acordo com a faixa etária de cada etapa da vida, que a gente pode ter um acesso e tendo um conteúdo saudável, um prazo, um período, 5 minutos, 10 minutos, 1 hora.
Nós não temos ensaios de pesquisa que colocaram crianças dentro de uma sala de aula e ficaram sendo monitoradas 7 dias na semana para ver o que isso trazia de solução. O que nós temos realmente é o ensaio da vida pré-adulta, onde a dedicação a isso te coloca num marasmo, você se transforma num ser humano sem interesse, sem nada, você não produz com a sociedade, você passa a ser um peso realmente para isso, você passa a ser uma preocupação de assistencialismo. Na questão que você coloca, não há um entendimento global, pois isso é muito regional. Então, se você pega um país como o nosso, onde você traduz atividade com movimento, isso é um grande problema. Mas se vocês falassem, eu vou ficar me nutrindo, eu vou ficar hidratando, eu vou fazer o uso de tela, por exemplo, como um programador. Ele fica 8 a 12 horas por dia diante de um computador e ele tem vida normal. O que vai desclassificá-lo não é a exposição de tela, é o caráter, é a personalidade. São outras patologias ou outros diagnósticos que precisam ser realizados, não a tela em si. Eu dei uma palestra esses dias para um colégio e os pais me perguntaram, mas então a gente deixa ou não deixa? Isso é uma situação de invasão de particularidade familiar. A dinâmica familiar precisa entender isso. Porque se o pai usa o telefone na hora do almoço, a mãe usa o telefone na hora do almoço, como é que ele vai dar um exemplo? Porque nós seguimos muito mais comportamento do que orientação. É muito mais fácil você tentar se modular pelo comportamento de um pai ou, por reprová-lo de forma bem sistêmica, você se afastar daquele tipo de comportamento. Então, realmente é uma bandeira que se levanta, como a gente já viu várias bandeiras, era a televisão que era o problema, era o videogame que era o problema, que na minha época eu chamava assim. Verdade. E, no entanto, nos transformamos em uma geração produtora, provedora. E o que nós temos agora realmente é um ensaio, não tem como a gente dizer se isso vai causar alterações metabólicas. Nós já temos crianças diferenciadas por terem nascido na era digital. Eu faço parte da única geração do universo que foi analógica e digital. Vivi os anos dourados da humanidade, foram os anos 90. Verdade. Então foi uma época realmente onde a gente tinha interatividade, você tinha que escrever carta para as menininhas, você tinha o WhatsApp, era você ir num correio. Até o convívio com a sociedade, né? À tarde você ficava em porta de casa conversando. Hoje não existe isso mais, né? Verdade. Você tinha o respeito porque o ensaio social que você tinha realmente era presencial. Hoje você tem uma arma, como você disse. A cada momento surgem aí 15, 30 corajosos aí por segundo a se candidatarem a imbecis na internet. Eles acham que é a maior eleição que existe no mundo. E para hoje, tudo que você faz hoje, toda a ciência, tudo que você estuda, por exemplo, nesse momento eu estou falando aqui, tem um punhado aí que está discordando de tudo que eu estou dizendo sem nunca ter lido nada sobre isso na sua vida. E que vai postar nos comentários aqui. Só na orelhada. A ignorância se transformou um título de PhD. Você nunca ouviu falar naquilo, você levanta o braço e fala assim, eu não concordo muito com o que ele falou, mas qual é a parte? Eu fui abrir um simpósio esses dias e a pessoa levantou, eu não concordo muito com o que o senhor está dizendo. Eu falei, perfeito, o que foi que você não concordou? Ele, não, como que você disse? Falei, mas em 1 minuto eu falei sobre 15 assuntos, qual deles? Qual deles? Qual dos 15? Então, o que é a outra relação que se faz agora com a exposição, e aí é outro tema polêmico sobre a discriminação na internet, que realmente precisa ser discutido isso com muita seriedade. Isso infelizmente virou uma bandeira política, porque isso que é degradante, isso que atrapalha, isso que está formando uma geração de ignorantes. Nós vamos ter a maior geração de ignorantes e uma geração totalmente fracassada. Verdade. No intuito de promover algo para a sociedade. O que a gente faz aqui? Cada um busca uma formação para fazer uma troca. Eu estudei para te oferecer isso, sociedade, e você me dá aquilo que eu estou precisando. Por isso que existem as faculdades, existem aí as licenciaturas, os bacharéis, para que a gente possa ter domínio sobre determinados assuntos, cada um estuda na sua área e entrega o que é importante. Então nós vamos ter realmente totalmente infrutífera essa geração que já cresce com a ignorância, não conhece a humildade, não conhece o respeito por pai e mãe. Em 2023, um jovem de 14 anos cometeu suicídio porque ele estava namorando um chat. E o chat começou a ficar intenso naquilo, chamou ele para ter intimidade, e ele falava que ele não estava aguentando mais a distância, que ele estava pensando em tirar a vida, e o chat encorajou ele a fazer isso. Que ele então tirasse, que eles poderiam estar juntos o mais rápido possível. Ele falou assim, vai ser agora. Ele deu um tiro na cabeça. Inclusive a mãe está processando aí todas as ideias que existem de fundadores e de veículos que permitem que esse acesso seja livre. Então realmente é uma pauta séria. Você que é pai, mãe, eu tenho 4 filhos.
E é muito importante. Então você fica em casa assim, ó, sai desse celular, guarda esse celular, não canse de falar. O cérebro escuta tudo que você fala é programação. Então, em algum determinado momento, quando ele sentir a coação, opressão, humilhação, ele vai lembrar da sua fala e isso reseta totalmente a ideia, o raciocínio emocional dele e ele parte para um dia depois do amanhã. Caso contrário, se você achar que isso não deve ser colocado para ele essa atenção, porque você não consegue cuidar do que ele está assistindo, infelizmente você pode lamentar a perda do mesmo. Doutor, eu sei que o nosso tempo estourou aqui, mas só eu tenho uma pergunta em relação ao seguinte. A gente estava falando dessa geração fracassada dos jovens e claro que a exposição à tela tem a ver com isso e a gente nem sabe ainda o que isso vai causar, né, no futuro bem próximo aí. Mas em relação às crianças, o que se tem visto aí da questão mental é o que de consequências principais? É aquela criança que ela vai ficar mais no marasmo, aquela que não sabe que não dá em nada, não quer fazer nada, só quer dormir, não produz. Ou é aquela criança mais agitada, acelerada, estressada na correria, ou depende do perfil da criança? A criança mais agitada, ela não vai se permitir ficar o tempo todo parada diante de uma tela. Ela vai em algum momento jogar isso pro lado, ela vai correr, ela vai pular. E nós tínhamos na década de 80 para 90 a hiperatividade. Isso sumiu, né? Hoje não se fala hiperatividade mais. Que era um problema, depois descobriu-se que era uma qualidade terrível, né, do ser humano. Que isso é uma habilidade muito positiva. Mas olha, Rodrigo, é o seguinte. A criança não vai mudar a sua forma, aquilo que ele nasce como comportamento, simplesmente por uso da tela. Né? Você tinha notebooks antigamente que imitavam notebooks, você abria, tinha lá a letrinha A, avião, B, isso, bola. Verdade. Então esse contato com tela, a gente já faz isso há muitas gerações. O que acontece é que o celular, ele é livre, né? Você não programa ali só um A, avião, B, bola. A criança vai começar a navegar ali. Eu tive um caso, por exemplo, de um paciente que trouxe o filho, a mãe trouxe o filho de 4 anos de idade, porque o filho tinha tido acesso a imagens não muito convencionais para a idade no celular de um ente familiar. Ixi. E eu falei para ela, bom, primeiro, como é que esse celular estava na mão dessa criança? Pois é. Não, e ele está com um comportamento totalmente alterado. Eu falei, então a senhora tem que marcar a sessão para a senhora, não para ele, porque eu tenho 4 anos de idade, eu vou conseguir interagir com ela de que jeito? Que jeito? Né? Se é um problema que foi por exposição, vou dar uma olhada no comportamento dela e a senhora vem para terapia, porque a mãe está ligada diretamente à criança até os 12 anos de idade. Então, se o emocional da mãe vai bem, a mãe vai bem. Se o emocional da mãe não está bem, a criança não vai bem. Então, se a mãe assiste muita tela, se ela está ali, às vezes, trabalhando, mas eu trabalho em home office, como é que eu faço? Ele está vendo. Pois é. Então, vamos atrás de dispositivos que imitam aqueles notebookzinhos sem graça, aquele que se apertava o A de avião, o B de bola, porque é didático e vai ajudar. Na China, nós temos problemas matemáticos que as crianças resolvem nessa idade. E aqui a gente tem uma... Felipe Neto. Tem o Felipe. E daí vai. Doutor William Castro com a gente que aqui sensacional, no papo. Que entrevista, hein? Sensacional, cara. Sensacional. Alex, tem que convidar o Nós vamos fazer doutor um de volta programa pra com gente ele. falar de inteligência artificial. Hein? Verdade. Não, tem muita coisa pra gente debater com o doutor aqui, inclusive várias perguntas chegando aqui no nosso WhatsApp e não vai dar tempo pra gente fazer, vão ficar armazenados aqui pro senhor voltar aqui no programa, viu, doutor? Eu sou admiradora de um profissional que sabe o que fala. E o legal disso tudo você vê o cara falando do que ele entende e deu uma visão completamente diferente da imagem que a gente tinha sobre o assunto, sobre o problema, não é? Isso é muito bacana. E eu tenho certeza que você aí de casa, você tirou muito proveito dessa entrevista, desse bate-papo aqui. Você que tá chegando agora, você que perdeu um pedaço da entrevista, corre lá no YouTube, tá? No @programa Papo de Garagem, tem entrevista completa pra você, tá certo? Doutor William, obrigado por ter vindo bater esse papo com a gente, ter ter aberto a nossa mente a respeito desse assunto. Que aula, hein? Tá ligado a todos nós, tendo filho adolescente, filho criança em casa ou não. Então, o nosso agradecimento pela sua disposição, pela sua presença aqui, pelos seus conhecimentos compartilhados com a gente, viu, doutor? Eu que agradeço e deixo aí toda a indignação de alguns que ouviram pro próximo programa. A gente responde. Deixa os haters. Deixa os haters, nós amamos ele. Nós Foi realmente uma provocação, né? Como eu chamei uma geração toda. E de fato, se você for olhar o mercado de trabalho, é isso mesmo. Não faz diferente, não. Muito obrigado pela audiência, obrigado a todos vocês pelo convite. Doutor William, suas redes sociais. @drwilliam.castro.
William.Castro. William.Castro. Tá, @dr William.Castro. Isso, É isso. WILLIAM de Maria. Muito, com M no final, muito bem. Doutor William Castro, obrigado mais uma vez, viu? Portas da nossa garagem sempre abertas para receber o senhor aqui. Leve um abraço ao doutor Domingos e ao doutor Jefferson também, tá bom? Leve o nosso abraço para ele. Vamos pro intervalo, a gente volta já com mais Papo de Garagem para você aqui na melhor programação. Fica por aí, o nosso break é rapidinho. Papo de Garagem.